baby, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Oh, baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low. No valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E antes de começar o programa, eu queria lembrar para vocês que amanhã, dia 6 de maio, nós temos a Feira do Shiva, o primeiro sábado do mês, e amanhã especialmente vai ser uma Feira de Shiva especial, porque ela está comemorando 2 anos de existência. Então amanhã, das 9 às 15 horas, quem quiser ter um passeio agradável, quem quiser aprender e ter muitas opções também de coisas naturais para comprar, tem sempre muitas opções na Feira de Shiva. E eu lembro a vocês, se puder vir a imagem, para o pessoal não esquecer disso, eu lembro também para vocês que, olha só, vai ser no Shiva Espaço Yoga, para quem ainda não conhece, a Feira de Shiva, que é na rua 13 de maio, 259, tá? Ela é das 9 às 15 horas, e eu vou lembrar para vocês, pode ir passando as imagens da Feira de Shiva direto, e eu vou lembrar para vocês, no primeiro sábado do mês, está aí das 9 às 15 horas. Eu vou lembrar para vocês a imagem que vem agora, que às 11 horas tem yoga para crianças de todas as idades. É uma aula comum de yoga em que pode ter a participação dos pais, dos avós, dos amigos e das crianças, né? E, não, ainda não, vamos lá, isso aí vem bem depois. Então, eu lembro a vocês, amanhã é a comemoração de 2 anos da Feira de Shiva, das 9 às 15 horas. Estão todos convidados, a entrada é gratuita. Bem, nós hoje vamos relembrar uma coisa que eu sempre tenho falado, porque é fundamental. A nossa vida hoje está num processo, as pessoas estão buscando alguma forma de conseguir se libertarem, muitas vezes de doenças, outras de depressão, cada uma de alguma coisa em que vive um processo de sofrimento, a verdade é essa. E uma das origens principais disso, é os nossos pensamentos. Uma das coisas que pode auxiliar muito nisso é a respiração. O último programa que eu fiz sozinha, eu falei exatamente sobre respiração. Vocês podem acessar e vários outros programas no decorrer dos nossos quase 4 anos de programa. Tem outros programas sobre respiração, todas colocadas de uma forma diferente. A respiração é uma forma das mais poderosas de você conseguir se libertar do sofrimento, da angústia, da ansiedade, das doenças. E uma das origens disso é o que nós vamos falar hoje, são os nossos pensamentos. Nos programas que eu fiz falando de física quântica, eu mostrei para vocês, de uma forma bem científica, que tudo é energia e que nós somos da mesma energia que todo o universo. Matéria e energia estão numa constante construção e desconstrução, que por causa disso, isso gera a nossa ilusão diária de que, eu já expliquei para você, da gente pensar que coisas são maciças, quando na verdade é a vibração que faz aquilo, nos dá a sensação de que é maciço. Então, nós não vamos nos alongar muito nisso, vocês podem ir na página do Facebook ou no YouTube, procurar programas anteriores, programas que eu fiz, inclusive, só sobre física quântica, explicando exatamente isso, de uma forma científica, mas bastante simples, bastante acessível ao entendimento de quem não entenda nada de física. O importante é que nós tenhamos consciência de que nós somos energia e nós somos da mesma energia que todo o universo e que energia e matéria estão, como eu já disse, uma constante transformação, é um processo contínuo de construção e desconstrução que nos traz a ilusão de tudo que está à nossa volta. A energia, ela é
vamos dizer, modificada, ela pode ser transformada através do nosso pensamento, né? Nós já mostramos isso também. Então, o que faz com que o nosso corpo esteja em constante transformação é exatamente as nossas percepções, as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque quem está no auge disso tudo são os nossos pensamentos. Se eu tenho uma notícia triste, por exemplo, por mais que eu tenha uma emoção, uma certa emoção, quem vai conduzir, né, o resultado daquela emoção são os nossos pensamentos. Vai ser a educação que os nossos pensamentos têm, o quanto eles são nossos amigos. É aí que eu vou querer chegar. Porque nós vivemos num mundo que está gerando a situação que está à volta, porque nós não somos amigos dos nossos pensamentos. Não existe uma interação de amizade, de desejo do bem maior, nessa relação que existe entre nós e os nossos pensamentos. Nós permitimos que os nossos pensamentos voem a esmo e sigam as suas próprias vontades, como se fosse uma pipa que você está soltando e que está voando lá no céu a sua revelia, né? Se você tiver uma boa orientação, você pode até conduzir essa pipa e manejar, cuidar de para onde ela vai, para que direção ela vai. É isso que nós precisamos fazer conosco mesmo. Na imagem 1, que é a imagem que entrou agora há pouquinho, nós precisamos ganhar consciência de que os nossos pensamentos, ainda não, só depois, daqui a pouquinho, essa não. Os nossos pensamentos constroem o nosso mundo. É fundamental que nós percebamos isso. E aí nós vamos perceber que essa construção do mundo pode ser um mundo de paz, né? Ou podemos construir um mundo de medo. É aí que reside o segredo, né? É nós aprendermos a sermos amigos dos nossos pensamentos e eles sejam nossos amigos, de modo que eles construam sempre para nós mundos de paz e não mundos de medo, né? Isso, na verdade, é um aprendizado. Vamos ver como é que funciona. Nós projetamos do nosso lado de fora, né, aquilo que nós acreditamos ser verdade do nosso lado de dentro. Então, na verdade, nós projetamos o que nos acontece, as coisas com que nós lidamos, as coisas que nós vemos. Daí você encontrar hoje tantos sistemas de cura, como o Ho'oponopono, usa esse mesmo conceito, até no próprio espiritismo, né, você encontra a figura do perispírito, que é exatamente, não exatamente isso, mas a ideia, o conceito é o mesmo. Quando você muda dentro, o exterior se muda. Quando você tem uma doença, ela está lá. Ela simplesmente é uma manifestação do que você tem dentro, né? Então, quando você muda dentro, muda do lado de fora. Eu sei que isso é uma coisa assim, vamos dizer, difícil de você compreender, difícil de acreditar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo extremamente materialista, a verdade é essa. E que tudo que foi construído em cima do materialismo. A nossa medicina era totalmente construída em cima de materialismo, como se nós fôssemos matéria. Acabou. Assunto encerrado. Ou seja, se surge dentro do meu corpo um tumor, vamos dizer, aquele tumor é exclusivamente matéria, está relacionado com a matéria e eu tenho que agir de uma forma incisiva nele como se ele fosse matéria e exterminá-lo, né? Acontece que nós não somos exclusivamente matéria. Nós somos também matéria. Nós somos uma alma que buscou
uma veste, buscou o nosso corpo como uma roupagem que pudesse fazer com que esse espírito tivesse um aprendizado aqui na Terra, né? Então, a ferida, o tumor, está lá na alma, né? Não na matéria. A matéria simplesmente externou aquilo que estava lá dentro. Isso é fundamental. Hoje em dia se tem uma tendência muito grande a se querer curar as coisas também, quando se quer sair do materialismo. Você vê muitas correntes que tentam resolver as coisas reforçando mais ainda o materialismo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu consigo isso, eu consigo aquilo, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu tenho poder, eu tenho isso. Você só está trabalhando em cima do materialismo, né? Trabalhar em cima da alma é você buscar uma conexão. Eu posso falar Deus, posso falar com alguma coisa maior, posso falar com o cósmico, mas seja como for, buscar conexão com aquilo que nos faz estar aqui, ou seja, com a nossa alma. Quando você consegue que essa alma consiga manifestar a sua essência suprema, o que a fez existir, né? A sua origem, que eu chamo de Deus e muitos chamam de Deus, cada um pode ter o seu nome, isso aí não tem importância. Mas, de qualquer forma, é essa conexão que vai trazer. E você não consegue essa conexão quando você está reforçando cada vez mais o teu ego, o teu eu material, né? Você está materializando mais ainda aquela questão. Você pode até ter um certo efeito, eu reconheço, imediato ali naquele problema, mas você, na medicina oriental, a gente chama de energia perversa. Aquela energia perversa, se aquilo foi só um processo de transição, se não mexeu com a tua alma, ela se desloca de um local para outro. Você não muda realmente, você só anda com as coisas que nem a alopatia faz. Ela anda com as energias de um lugar para o outro, ela não resolve a questão, ela não purifica a sua alma. Que é a alma se purificando que faz com que o que ela externou no corpo vá embora, né? Bom, tem a imagem 2, que ele colocou agora há pouco, né? É essa questão de que nós temos, né, na medida em que tentamos ter um contato mais puro com o nosso eu interior, né? Nós conseguimos trabalhar nossos pensamentos. E aí nós podemos criar, né, um mundo de paz, e principalmente criar um mundo de paz começa por nós conseguirmos viver em paz conosco mesmo. Isso é fundamental. Eu não posso ter um mundo de paz com os outros se eu não tenho um mundo de paz comigo mesmo. Mas eu também posso criar um mundo de medo, que é a imagem seguinte, por favor, né? Então, eu aprendi, as pessoas hoje em dia, cada vez mais, cada vez pior, aprendem a sentir medo, né? E aprendem, infelizmente, a aceitar e conviver com esse medo. Mas isso é que a gente tem que ter claro na cabeça. Isso é uma opção nossa. Meus pais podem me ensinar a ter medo, mas se eu vou aceitar isso ou não, é uma questão minha, né? E hoje em dia, cada vez mais, tudo, porque o medo, entendam, o medo, ele não é uma coisa assim, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Medo é um estado interno que você aprende a sentir. Então, no momento em que você educa uma criança a ter medo de cachorro, vamos supor, né? Vamos supor que você tenha medo de cachorro, e aí você passa esse medo para o seu filho, ou de outra coisa qualquer. Esse medo que ele aprendeu a sentir, ele não aprendeu a sentir medo de cachorro. Isso aqui é uma ironia muito interessante. Deus, como dizia Guimarães Rosa, é danado de esperto. Ele não aprendeu a sentir medo de cachorro, ele aprendeu a sentir medo. E ele aprende a conviver com medo. Ele aprende que no mundo, né, a minha relação, o que ele sente, é que a minha relação com o mundo, que a criança vai sentir, a minha relação com o mundo é um local, esse mundo é um local que tem muitas coisas que eu tenho que sentir medo. E aí ele aprende a conviver com esse medo e aprende a ter medo. Aceita que tem que ter medo. Aceita viver com esse medo. Passa a ser o normal na vida dessa pessoa. Agora imagina como é que são os pensamentos de uma pessoa que sente medo, né? Vamos à frente que a gente vai ver isso.
a gente vai ver isso olhando pelo lado mais comum que isso gera, né? É quando a pessoa começa, através desse estado de medo, né, a inserir isso dentro de um estado de eu não sou bom o suficiente, eu sinto medo daquilo, eu sou impotente para lidar com aquilo, eu não tenho condições de lidar com aquilo, eu não sou forte o suficiente para lidar com aquilo, eu não posso, através das minhas emoções, das minhas sensações, do meu pensamento, lidar com aquilo. Então, eu sou impotente diante de muitas situações, né? E isso vai se avolumando na pessoa e vai ganhando uma situação generalizada, né? Vai ficando comum a várias situações na própria vida. Eu não sou bom o suficiente nisso, naquilo. A pessoa começa, sem perceber, a generalizar. Aí eu vou dar um parênteses para vocês percebam no decorrer disso tudo o quão importante é a consciência, que eu já fiz programa só sobre isso, que é fundamental. A vida não pode ter progresso, nem pode ter uma evolução boa se a pessoa não é consciente, porque nesse momento, por exemplo, a consciência eliminaria isso tudo. Faria com que eu conseguisse perceber isso que eu estou falando, a própria pessoa, e conseguisse ir eliminando, aparando as arestas e purificando essa situação. Então, assim, como eu me sinto incapaz, né? Como é que funciona na cabeça das pessoas, na nossa cabeça, né? Eu me sinto incapaz de muitas coisas e eu não quero que as pessoas percebam que eu sou assim. Então eu começo a encobrir, e muitas vezes as pessoas tentam encobrir coisas, na maioria das vezes é assim, que nem verdadeiras são, né? Porque a pessoa cria uma situação. A doutora Anne Brennan, no livro Mãos de Luz, ela coloca que elas colocam essas coisas atrás do muro, né? E deixam lá escondida e aquilo se transforma em monstros. São coisas às vezes insignificantes que eu gerei para poder encobrir uma situação em que eu me sinto incompetente, em que eu me sinto incapaz, né? O segredo disso, de resolver isso, é educar nossos pensamentos. Porque são eles que pensam, são eles que elaboram. Eu sou incompetente. Tudo que a gente fala, essa interseção da alma com o corpo, ela se dá através dos pensamentos. São os pensamentos que vão fazer com que você gere certos líquidos no seu corpo e não outros. Em vez de você proporcionar ao corpo uma forma de gerar alegria e felicidade através dos nossos líquidos corporais, aí tem um monte de detalhes, quando você forma serotonina, isso, aquilo. Ou então eu vou gerar um estado de medo. E o corpo todo, vocês veem quando você sente muito medo, a pessoa se arrepia. A pessoa muitas vezes tem que ir ao banheiro correndo, tem vontade de ir ao banheiro. Existe uma série de coisas que mostram, para quem tiver dúvida, para quem não acreditar, pode experimentar em si mesmo, né? Quando uma pessoa fica alegre, como é que tudo parece leve? Quando uma pessoa fica muito triste, como é que o coração fica apertado? Como é que acontece isso no corpo, se for no meu pensamento? Porque exatamente os pensamentos é que geram toda essa modificação no corpo. Que, assim como os pensamentos podem ser positivos ou negativos, o que eles vão gerar é positivo ou negativo. Uma pessoa com muito medo, por exemplo, ela vai perder toda a sua imunidade, praticamente toda. Se ela continua naquilo, ela vai começar a ter uma doença atrás da outra, porque ela não tem mais imunidade para lidar com o mundo que está à volta dela. Então, é assim exatamente que funciona, gostemos nós ou não. Uma das coisas que gera isso, eu já comecei a falar na educação infantil, é essa questão exatamente da educação social, né? A criança é criada para ter educação, para ser educada, para ser gentil, para ser isso, para ser aquilo. Então, muitas vezes, ela tem pensamentos que não condizem com aquilo que ela está aprendendo. Nós não estimulamos, muito contrário, se somos uma criança que quer se manifestar de uma forma positiva. Se eu vejo uma pessoa que ela está vestida, vamos supor, de uma forma que eu não gosto, uma criança que ainda esteja sem bloqueios vai dizer, nossa, está feia essa roupa. Aí a mãe vai cortar isso e dizer, não, isso não é educado.
né? A gente diria, isso não é politicamente correto. E aí a criança começa a entrar num problema, numa questão, que é o pensamento está oculto, então ela pode pensar o que ela quiser, ela pode achar que aquela mulher está horrível, mas a minha ação tem que mostrar que eu sou educado, entre aspas, porque isso não é educação, mas tudo bem. Então eu sou educado, então eu olho para ela, eu acho horrível e digo, nossa, você está tão bonita, e é isso que se faz. Normalmente, em via de regra geral. Eu sempre lembro, quando eu falo sobre isso, que como Nelson Rodrigues retratava isso bem. Ele mostrava as cenas nos filmes dele, ou nos livros, e ele mostrava a coisa acontecendo e mostrava o que a pessoa estava pensando na verdade. Então, ela dizia uma coisa e o pensamento era completamente antagônico. Ou seja, a criança começa a ser reprimida através da educação. A educação, que tinha que ser algo que libertasse, ela é usada como algo que reprime. Hoje em dia já se está colocando muito isso, né? Mas isso vai se estender para o resto das nossas vidas. Então nós vamos começar a ser pessoas que falam uma coisa e pensam outra. Parece que isso aí não tem maiores consequências, mas tem. Essa incompatibilidade, esse atrito que está dentro de nós mesmos, porque eu estou manifestando uma coisa e eu estou pensando outra. Ou seja, essa briga, esse atrito está dentro de mim e normalmente ele é a origem de um número imenso de doenças. Câncer, doenças sérias, doenças graves. Quando, na verdade, se você parar, se você começar a adquirir consciência, tudo que você precisa para se curar, né, para ser feliz, para acabar com a depressão, é entrar em harmonia. Se o teu corpo estiver em harmonia, não tem doença que subsista. Não exista como. Para qualquer lado que você corra, né, não importa para onde, se você for até para a Bíblia, né, quando Cristo curava, ele dizia, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, a sua maneira errada de agir, né, está solucionada. Não vá e não peques novamente, não faça isso de novo, né? Então, no final do programa até tem uma frase de Einstein, em que ele fala exatamente sobre isso, que você não pode resolver um problema a partir da mesma consciência que o criou. Ou seja, você tem que mudar. Se você está com um problema, seja qual for, você tem que mudar. Porque aquela maneira que você está naquele momento é que está gerando aquilo. Então, se você não mudar a tua maneira interna de ser, você não consegue mudar o que ele está externando para fora. Energia, matéria, energia. Então, a matéria que está se mostrando a nós, né, é o que a nossa energia está gerando. Bom, então, o pensamento, a ideia é transformar o nosso pensamento num aliado que nos ajude a resolver os nossos problemas, sejam eles quais forem, né? Na maioria das vezes, o nosso pensamento é mal criado, é ignorante, é inconveniente, né? Vamos ter uma imagem aí, imagem 4, por exemplo, você vê o que uma baixa autoestima pode fazer. Né? Uma pessoa, hoje em dia você vê muito, pessoas às vezes magras até demais, que chega a ser feio, perde toda a esteticidade, né? Não é mais uma coisa estética, é uma magreza já feia, né? E a pessoa se olha e se acha um monstro. E quantas doenças hoje não estão sendo criadas em função disso? A pessoa entra em obsessão. E aí você vai ter que entrar em outras questões. Eu até vou fazer um programa à frente falando exatamente sobre a gordura, sobre a obesidade. Muitas pessoas confundem obesidade, você tem obesidade mórbida, e você tem simplesmente pessoas que são normais, mas que no mundo de hoje são consideradas gordas. O critério é você perceber aquela pessoa, olhar para ela, tá estético, tá bonito, né? Você não vê um quadro de alguém magérrimo sendo pintado, você não vai ver. Você vai ver pessoas normais, saudáveis, mulheres belíssimas com aquelas gordurinhas que são saudáveis, elas não são obesas, elas são normais.
Você vê uma índia nua, forte, saudável, corpo bonito. Você não vai ver índias paupérrimas, magérrimas, não vê isso, né? Mas o que nossos pensamentos não podem fazer? Que nem aquela moça, ela se vê imensa de gorda, e não é, né? Mas para ela, né, capaz dela se olhar no espelho, vai se ver imensa, né? Na imagem seguinte, nós temos uma outra imagem também que mostra para a gente aquela pessoa que se sente vamos dizer, a autoestima está tão baixa, ele nunca consegue concretizar nada, então ele se imagina como uma pessoa arrogante, né? Vai haver uma disputa aí entre submisso e arrogante. Em vez de ser a busca do equilíbrio, de uma pessoa saudável, em equilíbrio, vai haver o atrito na cabeça dele, eu sou incompetente. Então ele tenta encobrir isso com uma postura, imaginando uma postura arrogante, né? Quer dizer, e é engraçado que vocês já devem ter percebido isso durante a vida de vocês. Às vezes tem dia que você olha no espelho e se acha maravilhosa. Tem dia que você olha no espelho e se acha horrível. Tem dia que você olha no espelho e se acha mais gorda. No outro dia você olha, já acha que não está tão gorda. E se você fosse na balança, você veria que o peso está o mesmo. Porque tem a ver com o que você está elaborando na sua cabeça. Só que nós temos que adquirir consciência disso. Quando você faz um processo desse e você começa a trazer a consciência à tona, a tua imagem se modifica ali, naquela hora, naquele momento no espelho, né? O outro que lida consigo mesmo, né, como se fosse um super-herói, a imagem seguinte, né? Ele se vê a si mesmo como um super-herói, é o que ele projeta, né? Agora, ele de repente poderia ser um super-herói sem precisar dessa caracterização toda, se simplesmente valorizasse os próprios atos, tivesse confiança em si mesmo. Quando não acontece isso, passa a haver a necessidade de eu mostrar para o outro que eu sou quem na verdade eu não sou, né? E aí eu elaboro alguma coisa que nem seria bom que eu fosse. Eu espero que esteja dando para entender, porque isso é crucial, até num processo, num tratamento de cura de uma doença. É importante que a pessoa comece a se perceber, porque assim que ela vai começar a perceber como ela está olhando o mundo, e é este olhar para o mundo que está fazendo ela adoecer. É esse eu querer mostrar para o outro que eu sou quem eu não sou, que faz com que ela fique doente. É a raiva que eu vou sentir por causa disso, eu querer mostrar uma coisa de mim e de repente as pessoas me olham de outra maneira. Às vezes nem olham, mas é assim que eu vejo as pessoas fazerem. E aí eu começo a ganhar. Quem olhar, eu já falei que eu ia trazer, ainda não trouxe, uma célula cancerosa. É exatamente isso. É aquelas garras para fora, né? Aquela raiva sendo atacando, no caso vai atacar o próprio corpo, porque está atacando o mundo, né? Bom, nossos pensamentos, enfim, o que eu estou dizendo, tem a imagem seguinte, eles formam um turbilhão. Nossos pensamentos é um completo turbilhão naquela cabeça. É claro que a gente tem que lembrar aqui que nós somos singularidades, já expliquei isso para vocês, ou seja, nós somos únicos no mundo. Não tem duas pessoas iguais no mundo. Até a física até coloca, uma coisa legal. Existem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas e você não encontra duas iguais. Nós também somos assim, né? Existem milhões de pessoas no mundo e você não encontra duas iguais. Nós somos singularidades. E a nossa cabeça, se puder ver a imagem seguinte, Heraldo, por favor, é um turbilhão. É isso que está aí. É assim que as coisas estão lá dentro. Tem pessoas que isso é de uma forma muito pior do que outras. Claro que, por exemplo, aí eu tenho um turbilhão florido. Eu posso ser um turbilhão que pense um monte de coisas boas. É o ideal? Não, não é. Também não é o ideal.
O ideal seria nós conseguirmos ter paz nos pensamentos. Mas, de qualquer forma, vai ser melhor alguém que tem um turbilhão de ideias boas do que alguém que tem um turbilhão de ideias ruins. Vai ser muito pior, né? Cada um, eu estava falando que nós somos singularidades, então cada um de nós tem que procurar descobrir qual a forma. Não existe uma fórmula que eu dê e diga, olha, isso vai resolver. Claro que a respiração é universal. Nós, para nascer, respiramos, quando morremos, damos a última respiração. Então, respirar corretamente, que é o que menos se faz hoje em dia, como eu tenho ensinado, vocês podem ir lá nos programas, no programa acho que foi de janeiro, eu falei sobre isso. Como respirar corretamente, um exercício que vai proporcionar, né, eu dei lá, a que você respire no seu dia a dia de uma forma correta. Isso tem que ser exercitado, né? Porque normalmente nós respiramos de uma forma errada. Tem até um videozinho lá que passou no Fantástico mostrando isso. Então, a respiração vai ser um auxílio, né? Mas existem outras formas de você ajudar nessa mudança, né? Você pode mudar rotinas que estão te levando a isso. Você pode ter metas novas, buscar coisas que te animam, exercícios não só físicos, mas intelectuais, coisas que vão mexer com a sua cabeça e não vão deixá-la esmorecer. Tudo isso, inclusive, que eu estou falando, vai levar a que hoje em dia está sendo tantos problemas, tantas doenças estão aumentando estupidamente, doenças que estão relacionadas com o cérebro está ficando estático. Eles só pensam, mas não funciona. Os nossos neurônios não estão tendo atividade. E aí vai havendo um monte de doenças que a origem é isso, né? Simplesmente você está deixando o seu cérebro morrer. Esclerose, uma série de doenças, poderíamos citar aqui um monte de doenças que a origem é isso. Então, usar o cérebro, ler é uma das coisas mais fantásticas que existe. São mundos novos que você pode encontrar ali e que você pode mergulhar neles e que isso vai fazer você ter novos pensamentos, né? Vai exercitar os seus neurônios. Filmes também ajudam, se você não transformar isso num hábito, que você só veja filme e não leia nunca, né? Exercícios físicos, hobbies que você possa... Pensa você, às vezes, se você tem assim, está em casa, está com algum problema de saúde, pensa alguma coisa que você gostaria de fazer, né? E começa, nunca é tarde. Nunca é tarde. Se você tem uma pessoa de 80 anos e você tem uma criança de 10, você não pode dizer quem vai morrer primeiro, porque a criança de 10 pode morrer no dia seguinte. Não existe como. Não precisa ser só doença, pode até ser um acidente, né? Os desígnios de Deus são intocáveis, só Ele sabe. Então, nunca é tarde para ninguém. A pessoa de 80 pode durar mais 10 anos. E aí? Vai ficar 10 anos naquela situação, sem fazer alguma coisa de que goste? Que esse é um dos principais itens. A pessoa começar a colocar em prática e fazer coisas que a deixam felizes. Se ela tiver muito massacrada pela vida, ela vai começar, quando ela pensa alguma coisa que ela queria fazer, ela vai começar, não, isso eu não posso por causa disso, isso eu não posso por causa daquilo. E isso é um vício. Ou seja, quando você diz, eu não posso fazer isso, vamos supor, porque eu não tenho dinheiro. De repente, você tem muito dinheiro, você vai arranjar outra desculpa. Ah, não, eu não posso fazer por causa daquilo agora. Nunca vai se resolver. O problema não está nos motivos que você dá, o problema está em você. Que você não se sente no direito de poder ser feliz, por isso está doente. Então, quando você conseguir superar isso, quando você conseguir se sentir no direito de ser feliz, a doença vai embora, porque é isso que está gerando a doença, né? A doença, a depressão, nós podemos dizer milhões de coisas aqui, né? Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo dessa falta de parceria que existe entre as nossas ações e os nossos pensamentos. A mãe briga por a criança falar coisas que não deveria. E aí a criança, literalmente, se você observar na hora, você vai ver que eu mesma já vi várias vezes isso acontecer. A pessoa engole, literalmente engole aquelas palavras, né? A criança vai engolir aquelas palavras, ela não vai falar mais. Só que
a criança vai fazendo aquilo que a mãe manda, ou vai mentindo, às vezes a mãe, não, você não tem essa situação, você tem que dizer isso. E a criança vai fazendo, e aí ela acaba doente. Não sei porque meu filho está doente. Está aí porque ele está doente. Porque ele está sendo obrigado a ser quem ele não é. Né? Só isso, é simples. Se a pessoa, só que aí a volta é difícil, é difícil. Você começar a mostrar para essa criança que ela tem o direito de ser feliz, é difícil. Porque ela já engoliu aquilo e está aqui dentro. E em via de regra geral, que é uma das coisas que também que leva à doença, é que o estômago dela não conseguiu digerir aquilo. Lembra que nós somos matéria, energia, matéria? Então, o nosso estômago tem que digerir as coisas físicas e as coisas espirituais. É isso que o nosso corpo faz. Né? É como você tem uma notícia ruim, fica com o peito oprimido, você tem que lidar com aquilo também, senão você vai acabar tendo um infarto. Né? Então, as coisas funcionam sempre em todos os níveis, porque nós existimos em todos os níveis, não somos só matéria. Matéria, energia, matéria. Então, nós somos corpo, mente e alma. E é assim que nós funcionamos no nosso todo. Né? Nós não somos pedaços, nós somos um todo inteiro. Então, a criança acaba doente e, na verdade, por isso você vê muitas crianças com doenças crônicas, que chegam a adultos com doenças crônicas. Porque a cura só vai acontecer quando ela consegue libertar os pensamentos dela. Tem a imagem seguinte. Quando ela consegue libertar, né, ela se cura. Isso muitas... Não, ainda não. Isso muitas vezes pode acontecer em criança ainda, em adolescente, pode nunca acontecer, ou pode acontecer em adulto. Crianças, às vezes, que passam a sua infância sempre doentes com algum problema de saúde e, de repente, na fase adulta, com a adolescência, digamos, começa a se libertar daquilo. Eu sou um exemplo vivo disso. Né? Na minha adolescência, comecei a me libertar dos meus problemas e consegui me tornar uma pessoa saudável. Né? Mas por quê? Por causa disso. Eu, na minha infância, tomava penicilina direto, né? Parei, né? Desde adolescente, na verdade, que eu comecei a ver um mundo maior, comecei a aprender que, na verdade, a descobrir, né? Porque foi uma coisa por mim mesma, a descobrir com 17 anos, quando eu entrei na faculdade, a descobrir que eu podia, né, me colocar, podia agir, podia ter atitudes, que o mundo não estava reduzido àquele ciclo fechado em que eu vivia antes. Então, ali eu comecei a libertar meus pensamentos. E as doenças foram todas embora sozinhas, nunca mais tomei nada. Né? Até hoje, nunca mais tomei uma alopatia. Né? Então, o importante, né, é essa vontade de querer se libertar. Isso é a primeira coisa. O resto, depois, é a consciência que vem, na medida em que eu tomo consciência de que eu quero me libertar, essa mesma consciência vai ajudar eu a começar a perceber o que eu estou fazendo comigo mesma e vai me ajudar a me transformar. Né? Então, eu queria dar um exemplo aqui de um copo de água. É aquela imagem. Então, as pessoas olham para um copo d'água. Não importa se o copo de água está cheio ou vazio. Ou até se eu trouxesse um copo pela metade, fica até a dúvida se ele está meio cheio ou meio vazio, né? Mas o copo em si, né, o peso desse copo não tem tanta importância quanto, aí vem a imagem seguinte, o tempo que eu vou ter que segurar esse copo com a minha mão. Se eu tiver que segurar um copo por pouco tempo, eu seguro e nem percebo que ele tinha peso algum. Agora, se eu tiver que pegar nesse copo e ficar com a minha mão estendida, segurando esse copo por um longo período de tempo, de repente, depois de um pouquinho de tempo, eu vou achar que esse copo está pesado. E cada vez mais ele vai ficar mais pesado, em função do tempo que eu estou segurando ele. Por quê? Não é o copo que está pesado, mas é o tempo que eu tenho que ficar lidando com aquilo. Assim também. Quando eu tenho pensamentos negativos, né,
O tempo que eu fico guardando esses pensamentos, o tempo que eu fico lidando com eles, eles vão ser cada vez mais nocivos ao meu corpo. Da mesma forma como o copo fica mais pesado. E cada vez vão provocar mais doenças, eles vão se materializando. Ele vai ficando, esse pesado, né, seria denso. Então o nosso corpo vai ficando mais denso. Daí você encontrar milhões de coisas que surgem no nosso corpo. Tumores, nódulos, um monte de coisa. Foi densificando. Aquela coisa negativa que eu fiquei segurando e segurando dentro de mim, ela foi se densificando. Ela foi se tornando uma matéria mais densa, mais dura, mais revoltada, mais sofrida. Tudo que eu tenho que fazer, no caso do copo, é largar o copo em alguma mesa, né? Só isso. Nem que seja abrir a mão e deixar o copo cair, se espatifar. Eu me libertei do peso. Também, no nosso caso. Tudo que eu tenho que fazer, tudo que nós temos que fazer, é nos libertarmos daquela coisa densa que está dentro da gente, daquelas coisas ruins, daquela coisa sofrida, que é o que está nos fazendo ficar densos e sofridos, e doentes, e angustiados, e depressivos. Aí eu podia ir citando aqui um monte de coisa, né? Quando você se liberta daquilo, acabou. Não tem mais, a coisa se transforma. E não pensem que é uma coisa demorada, não. É rápida. Só vai ser rápida ou demorada dependendo do tempo em que eu me transformo. Daí vocês podem ver o que é um milagre. O milagre nada mais é do que uma energia que se transformou, uma alma que se purificou. O corpo ficou bom, instantaneamente. Já dizia Santo Agostinho que milagre, né, não é nada de extraordinário. É apenas uma lei da natureza, ele disse isso naquela época, que nós não sabemos como funciona. Hoje em dia nós sabemos, a física quântica nos explica isso. Eu estou explicando isso para vocês, né? A alma se purificou, o corpo se purifica junto, é rápido. Se não for rápido, é o que eu estou dizendo, foi que a pessoa não conseguiu mudar ainda. É nisso que ela tem que trabalhar, nessa mudança, nessa purificação, nessa limpeza interna, nessa limpeza da alma, nessa conexão com o divino, né? Então, os nossos pensamentos persistentes, né, são como aquele copo d'água que você está segurando na mão e já está ficando pensado, você não está mais conseguindo aguentar. Muitas vezes, a coisa funciona num nível em que você vê, por exemplo, uma pessoa doente e ela usa aquela doença, a pessoa vivia numa angústia muito grande, todo mundo pedia tudo a ela, todo mundo ia em cima dela, ninguém tinha consideração por ela, de repente ela fica com uma doença e todo mundo muda o comportamento. Então ela pensa, gente, que maravilha, né? Eu estou doente, todo mundo me trata de forma diferente. Então ela começa a ter amor por aquela doença, a ter carinho por aquela doença. Ela não quer se libertar da doença, porque isso implicaria a todo mundo tratar ela mal, né? E aí você tem que perceber que na época que te tratavam mal, o problema não estava nas pessoas que te tratavam mal, estava em você que aceitava. Você vai pagar um preço altíssimo, que ninguém pode ser feliz com uma doença no corpo, não tem como. Você sente dor, é uma série de questões que você sente, a tua alma está com problema. A tua alma não está pura, não está limpa, né? Então, se você consegue se libertar disso, mas ao mesmo tempo se libertar daquela outra questão da tua alma, que ela não conseguir dizer não para ninguém, você consegue ser uma pessoa livre. E você vai ver que na hora que você se colocar com clareza, como é que o comportamento das outras pessoas, como ela muda. Você não pode ter, né? É aquela história, quando um não quer, dois não brigam. E não brigam, né? Você não pode ter um opressor sem um oprimido. O opressor oprime porque o oprimido aceita. Se ele reagir, ele vai ter que, alguma coisa vai acontecer. Agora, se você aceita na primeira vez, aceita na segunda, a pessoa se habitua. Eu não estou dizendo que reagir é fácil. Eu não estou dizendo que não seja muito difícil,
Principalmente quando a pessoa já permitiu que o outro se acostumasse. É difícil? Tem que aprender a dizer não, tem até floral específico para isso, já falei aqui no programa, uma série de coisas, mas é possível e é o único caminho que existe para você se libertar, para você libertar a sua alma, para você começar a permitir que ela se transforme, seja pura. É fácil uma pessoa tá com a alma desse jeito, pesada, e externar outra coisa para os outros. Ela pode fazer de conta e fingir o que ela quiser, mas por dentro, Deus sabe como é que ela está. Para Ele, ninguém engana. Então, o que adianta? Eu mostro uma coisa para um monte de gente e o que importa é que é Deus e a minha relação com Deus, Ele sabe como é que eu estou por dentro. Ou seja, a gente tem que pensar por esse lado também. Quando você faz qualquer coisa que seja, por mais que você ache que está fazendo escondido, Deus está vendo você. O cósmico inteiro está vendo você. Né? Não é só Deus, quer dizer, Deus é tudo, então tudo está vendo você. E no fundo até o outro que está vendo uma outra coisa, ele sabe que aquilo ali é um mise-en-scène, que aquilo ali não é verdadeiro. O problema é que nem na política, né? A pessoa sabe que você está mentindo, mas ela também mente, então fica tudo como mudante no quartel de Abrantes, ninguém fala nada de ninguém. Ninguém coloca o outro em xeque. Quem coloca o outro em xeque não é benquisto. Né? Quem fala a verdade é uma pessoa horrível. Né? Eu não quero uma pessoa que me faça pensar perto de mim, não é assim que se pensa? A gente pensa? Né? Kant já dizia isso há muito tempo atrás. Né? Essa capacidade de pensar pela própria cabeça, né? Essa capacidade de poder se exprimir como realmente como realmente nós somos, essa capacidade de não ter que fingir, interpretar, mascarar os nossos próprios sentimentos. Só que a gente paga um preço por isso. É isso que eu estou querendo aqui alertar vocês. Né? Socialmente pode ser belíssimo, mas o corpo paga o preço, a matéria paga o preço. Visualmente é o que a gente vê, mas sem ser visualmente, a nossa alma também está pagando um preço, talvez até mais caro que é o nosso corpo. Não tem sombra de dúvidas disso. Né? Nós estamos desperdiçando uma vida de aprendizado e de evolução, né? Em troca de nada. Porque quando você vai avaliar, né, o que é o outro ficar te achando muito isso ou muito aquilo, se você nem ao menos é isso ou aquilo. Né? Quer dizer, é uma ilusão completa, é um processo ilusório que é o que está levando nosso mundo hoje em dia ao aumento de doenças de forma absurda, a essa depressão absurda que está surgindo por aí, alarmantemente. Né? Então, vamos parar um pouquinho para pensar, né? De que se vale a pena o preço que a minha alma está pagando e o preço que o meu físico está pagando, simplesmente para eu poder ensinar bem, né? Para eu poder ter uma máscara mais bonita que o fulano ou o cicrano tem. Né? Então, vamos também ter consciência de quando nós estamos transformando, isso é o primeiro passo para quem está nesse processo, né? Estamos transformando a doença numa coisa positiva, ou seja, é a forma que eu tenho de manipular os outros, de manipular as pessoas. Só que o preço que eu pago é muito caro. Então tenhamos claro isso, da nossa capacidade de sair disso. Não importa o estágio em que a gente esteja, não importa quanto a coisa está feia, estou com uma doença terminal. Ninguém na face da Terra tem o direito de ser Deus e dizer isso aí não tem mais jeito. Porque só Deus sabe se tem ou não. E quantos casos você não vê de gente que foram avaliadas que não tinha mais possibilidade e estão vivas até hoje bem saudáveis. Você pode procurar na internet, você vai ver um número imenso de pessoas. Então, só Deus sabe o nosso futuro, mais ninguém. E eu, na minha opinião, né, eu tenho claro isso dentro de mim, que ninguém tem o direito, né, de se fazer de Deus. Né? Você pode falar de possibilidades do que você aprendeu, do que você sabe e quais as possibilidades. Mas o que vai acontecer realmente, né, ninguém pode determinar isso. Esse determinismo, isso não existe. Né? Essa possibilidade é realmente, eu acho que até uma ofensa ao divino.
Bom, aquela imagem do Albert Einstein que fala a frase que eu falei para vocês, que realmente é uma coisa que abrange bem isso tudo que eu estou falando. Você não pode resolver um problema a partir da mesma consciência que o criou. Ou seja, se eu tenho um problema, é aquela história mais ou menos de que time que está ganhando a gente não mexe, mas time que está perdendo a gente tem que mexer. Então, se o teu time está perdendo, está na hora de você fazer uma mudança para poder começar a ganhar. Se alguma coisa está errada, você tem que fazer uma mudança. Fora? Não. Dentro. É a única mudança que vai poder ter resultado, né? Porque o que está fora é a materialização da energia que está dentro. Então, a solução é você simplesmente mudar o que está dentro, essa energia, e aí você vai materializar ela de uma forma diferente. Bom, vamos botar a nossa última foto, que é os nossos pensamentos constroem nosso mundo. Como eu falei no começo, estamos terminando como começamos. Eles podem construir um mundo de medo, como esse que está do lado direito, um mundo de guerra, um mundo de pavor, um mundo de muito medo, de muita violência. Ou eles podem construir um mundo de paz. Nós temos que ser a mudança que nós queremos ver acontecer no mundo. Então, enquanto nós falarmos de violência, enquanto nós tivermos violência na nossa cabeça, enquanto nós tivermos medo da violência, é ela que nós vamos atrair. Mas quando a gente começar a pensar em Deus, começar a pensar nas coisas boas, que o quanto um pai quer que um filho seja feliz, não é assim? Então é isso que ele quer. Então quando nós começarmos a ser felizes, nós estamos começando a dar nossa participação nesse mundo de paz, a fazer com que o mundo lá fora se transforme. Só assim existe essa possibilidade. Bom, eu vou usar agora a ponte como uma metáfora, né? Uma ponte de passagem, como uma metáfora do que é a nossa passagem pelo mundo, né? E aí nós vamos poder perceber, no videozinho que a gente vai ver, o quanto as nossas ações reativas, né? Quando a gente reage a uma situação, em vez de ser ter reações criativas e construtivas, né? Quando a gente tem uma ação reativa, o resultado é catastrófico. Mas quando a gente tem uma reação criativa e construtiva, os resultados podem ser maravilhosos. Em ambas as situações, a responsabilidade foi exclusivamente nossa. Nunca do outro, foi nossa. Os nossos pensamentos geraram aquela situação. Se eles fossem diferentes, ela não teria se criado, se consumado. Então, vamos ver o nosso videozinho, por favor?
Bem, por hoje estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu lembro a vocês que quem precisar do preparado pronto, originalmente criado pelo Frei Romano Zago, que é o aloe vera, que é a aloe vera babosa, mel, tem a outra. É só entrar em contato com a gente. O preparado é babosa, que é aloe vera, mel e geleia real. E aí é só entrar em contato pelo telefone 2237, isso aí. Esse vidrinho que está aí, ela já vem pronta para consumo. O telefone é 2237-0720. Então eu lembro vocês que quem tiver interesse nesse preparado é só entrar em contato pelo telefone 2237-0720. Bem, terminamos por hoje o nosso programa, mas contamos sempre com vocês. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name, I'll be there in a hurry.